Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma reunião um pouquinho diferente. Eu tenho duas pessoas convidadas. Um é o Sérgio Henrique Faria, tem uma formação na área da administração da empresa, se especializou em neurociência, em psicanálise, em terapia cognitivo-comportamental, PNL, que eu acho que é o grande forte dele. E ele tem acompanhado o grupo de estudos também já há bastante tempo. E há pouco tempo atrás ele fez um trabalho envolvendo esse assunto que nós vamos discutir hoje, do agilismo psicogênico. Eu pensei que seria interessante a gente usar esse trabalho e ver como que a gente pode abordar melhor esse tema. É um tema muito comum em ginecologia obstetrícia e em terapia sexual, como vocês vão ver. O outro convidado que nós temos é o Maurício Amaral de Almeida. Ele é matemático, é físico, mas é psicólogo também. Fez especialização em hipnoterapia, em hipnose clínica lá na Unifesp, no último curso de especialização conosco. Tem, inclusive, um canal dele que fala muito em sexualidade humana, e é a linha que ele gosta, né? Nós vamos ter um dia bastante interessante hoje, tá? Eu vou pedir para eles se apresentarem rapidamente, né, cada um. Eu vou, como sempre, fazer as perguntas, só que na terceira pergunta, hoje, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Eu vou pedir para o Sérgio apresentar o caso dele, e depois nós vamos discutir, tá? Em cima disso, eu serei hoje o terceiro participante da mesa. Então, eu vou pedir para o Sérgio se apresentar, primeiramente, responder aquela primeira pergunta, né, Sérgio? Quero que você se apresente, que você fale um pouco da sua formação, rapidamente. Depois você fala onde, como você chegou na hipnose e tal, e qual é o seu guru dentro da hipnose clínica. Ok, boa noite, Osmar, boa noite, os colegas, muito bacana estar aqui com vocês hoje. A minha formação, eu sempre comento com os meus alunos, é uma formação um pouco diferente, que ela é meio em Y, né? Então, lá na parte da minha graduação, eu fiz faculdade de administração, depois eu me especializei com pós-graduação em comércio exterior, didática e metodologia do ensino, mestrado na área de comunicação, que são áreas que eu, inclusive, dei aula até recentemente, agora antes da pandemia, com professor universitário nessas áreas de marketing, gestão e tudo mais. Ainda na época da faculdade, eu tive o primeiro contato com a hipnose, e foi no show, né? Muita da gente acaba conhecendo a hipnose em shows e tal. Achei interessante, já comecei a ler um pouquinho sobre. Mais tarde, eu tive um novo contato com a hipnose, comecei a estudar, achei a coisa interessante, fascinante, comecei a vir fazendo os cursos, né? E logo também já emendei a questão da PNL, a programação neurolinguística, que confesso que me encantou demais. Então, eu fiz as formações completas em PNL, o Practitioner, Master Practitioner, o Trainer. Hipnose também, fui fazendo vários cursos, né, e várias formações. E aí chegou um momento, quando eu comecei a olhar para a área terapêutica, né, e falei, poxa, não é o suficiente a hipnose, a PNL, eu cursei a psicanálise, fui fazer parapsicologia também, pós-graduações, né, estudei neurociência clínica educacional na pós, outra pós em neuropsicologia, também em neuropsicopedagogia, uma pós em psicanálise, e agora, atualmente, eu estou fazendo o meu doutorado na área de ciências da educação, e o tema que eu pretendo estudar, que eu estou desenvolvendo ali, é a aplicação de técnicas de meditação em alunos do segundo ano, né, ou do segundo grau, durante o período de provas, para avaliar o impacto que isso tem, né? E estou na área clínica há mais ou menos 15 anos também, tenho um consultório que eu atendo mais ou menos esse tempo. Não sei se eu tenho um guru assim, né? A gente acaba fazendo tantos cursos, né, e admirando tantas pessoas que tem aí. Agora, eu posso citar uma que me chamou bastante atenção em um dos cursos de PNL que eu fiz, foi o Tom Best. Ele é lá dos Estados Unidos, inclusive, e ele tinha algumas formações diferenciadas, né, além de ter a própria hipnose, ter feito a PNL também lá com o Grinder e o Bandler e tal, mas ele foi estudar
morar com o índio xamã e tal, então ele pegou toda uma espiritualidade e mesclou com as técnicas de PNL e desenvolveu umas técnicas muito bonitas, muito interessantes e muito intensas, né? E naquele curso acabou sendo um curso muito intenso, então foi uma pessoa que marcou bastante ali. Vamos lá, Maurício. Vamos liberar o som do Maurício aí. Então, vamos lá. A minha formação, como a do Sérgio, é uma formação pouco ortodoxa, para se dizer o mínimo. A minha primeira formação é em física. Aí eu fiz o meu mestrado em engenharia de computação, na área de inteligência artificial aplicada à robótica. Depois eu fiz um doutorado também na engenharia de computação, na área também de inteligência artificial aplicada aos processos de aprendizagem de máquina. E em todo esse mergulho na questão do processo de pensar e do processo de aprender, eu fui me fascinando. Inclusive, durante o meu doutorado, eu fiz algumas disciplinas na psicologia já, e eu fui me fascinando por essas questões do processo de pensamento, sempre vindo assim de uma vertente inicialmente mais computacional e sistêmica. As pessoas às vezes me perguntam como é que você saiu da computação, da física da computação para a psicologia. E eu costumo dizer que, para mim, na minha experiência, isso foi um contínuo. Não é como se fossem coisas separadas. Para mim, é tudo um contínuo, é tudo uma demanda de como pensar a origem dos processos, o funcionamento mais essencial de todas as coisas. E, então, num certo momento, eu me apaixonei muito pela psicologia e aí fui fazer psicologia. Eu sempre fui um apaixonado pelas questões da psicologia evolutiva, dessas questões da sexualidade, da natureza humana e de como a sexualidade ela é uma força motriz dentro da natureza humana. Então, o caminho dentro da psicologia, primeiro para a terapia cognitiva, que é uma linha que tem muita afinidade com a ciência da informação. Então, foi um caminho, a minha escolha de linha teórica foi um caminho mais ou menos natural. E a escolha da sexologia como área de interesse também vem de um interesse desde sempre sobre a própria essência da natureza humana. Então, eu fiz a especialização em terapia cognitiva, depois eu fiz 2 especializações em sexologia, e aí eu sentia vontade de me aprofundar na questão da hipnose. Hipnose também sempre foi uma grande curiosidade na minha vida. E aí eu tive alguns contatos já na formação de TCC com a hipnose, mas eu diria que o meu grande guru é o Osmar, que foi quem me mostrou realmente alguns caminhos que eu não tinha encontrado ainda. Então, durante a formação com o grupo do Osmar, eu fiz uma proposição de uma metodologia utilizando a hipnose e a TCC para trabalhar com a anorgasmia. E cá estamos. Eu clinico desde 2011, não, 12. Eu clinico desde 2012 e vamos tendo aí algumas experiências bem interessantes do uso da hipnose, do uso do mindfulness dentro dessa clínica. E acho que é isso para contar, né? Agora eu quero voltar para o Sérgio e perguntar, Sérgio, me conta uma coisa, na sua experiência, quais são as situações mais comuns
tá, em disfunções sexuais e você encontra, eu não sei se você tem muita experiência com isso, mas todos nós sempre pegamos pacientes com disfunções sexuais, porque a hipnose é um campo, vamos dizer, uma forma de terapia muito objetiva para lidar com essas disfunções, né? E a maioria delas são disfunções de distúrbios de ansiedade, e a hipnose é ótima para esse tipo de patologia. Então, eu queria que você dissesse, na sua experiência, quais foram as causas mais comuns, as patologias mais comuns, as disfunções sexuais mais comuns e que chegam no seu consultório. Uhum. Eu não tenho esse viés de especialista na área. Os que aparecem com mais frequência, né, são realmente vaginismo e dificuldades de ereção. Então, são os dois que aparecem com mais frequência, assim, embora não seja, como eu falei, o que mais eu atendo lá, não. E você, Maurício, na sua experiência, você que é um sexólogo, dentro das disfunções sexuais propriamente ditas, né, que é o tema nosso, quais são as situações mais comuns que chegam ao seu consultório? Então, eu diria que na minha experiência, e como disse o Sérgio, às vezes a nossa experiência ela não é uma representação da distribuição de incidência, é claro, a nossa experiência ela é sempre casual. Mas na minha experiência, em termos das disfunções femininas, o que eu encontro mais, eu diria que em primeiro lugar, também as dispareunias, o vaginismo, depois os transtornos de orgasmo e os transtornos de desejo. No caso masculino, você tem transtornos de desejo com uma frequência maior do que as pessoas imaginam, os transtornos de ereção e os transtornos de ejaculação rápida. Como ginecologista, eu recebo tanto homem como mulher, tá? Geralmente encaminhados, então, no caso, já encaminhados. As duas situações mais comuns eram a diminuição de desejo e de excitação, a ejaculação rápida, que é a situação mais comum que eu pegava terapeuticamente. Muitas vezes estava ligado à parte hormonal, tal, e que ele era tratado pelo urologista normalmente, né? E nas mulheres, que eram a minha área, eu tinha de tudo, desde o campo nos desejos, e eu posso dizer para vocês que, por ser ginecologista e receber pacientes na pós-menopausa, na menopausa, na pós-menopausa, nessas transições fisiológicas, né, normais na vida da mulher, eu pegava elas percebiam muito essas situações, essas diferenças, e isso terminava fazendo com que elas tinham realmente alterações no campo tanto no desejo sexual como da excitação sexual intensa, e elas terminavam vindo procurar a gente, e eu tinha que fazer avaliação tanto sob o ponto de vista hormonal, né, quanto do ponto de vista psicológico. Agora, do ponto de vista terapêutico, tá certo? A grande maioria, é lógico, todos esses casos eram, mas eles eram muito psicoeducativos, né? Agora, o grande casuísta era realmente com o vaginismo psicogênico, tá? E eu quero já dizer aqui que quando a gente fala de vulvodynia ou vulvodynia, como alguns falam, cada um fala de uma maneira diferente, as duas estão certas, trata-se de uma anfitocia, as duas situações estão certas. A dor genital, ela pode ser orgânica ou psicogênica, tá certo? Então, eu, como ginecologista, tinha condição de fazer avaliação ginecológica, pegar alterações orgânicas. É muito comum, às vezes, mulheres que tinham parto normal e no parto, por causa de uma episiotomia, lesavam um pequeno nervinho ali, e aquele nervinho ficava como um ponto, e às vezes era difícil a gente lidar com isso, porque ela não tinha
uma contratura muscular, ela tinha uma lesão orgânica num ponto, que às vezes a gente precisava pedir para fazer, hoje fazer com laser, antigamente fazia essa alcoolização, então tinha uma série de alterações orgânicas. Mas para a mulher não conseguir ter uma relação vaginal, é quase como uma impotência masculina, a ansiedade dela, e não se sentir completa, vamos dizer assim, no seu ato sexual. O vaginismo psicogênico ele é tratado com um resultado muito bom, desde que haja aderência da paciente nos exercícios e nas orientações. Eu vou pedir para o Sérgio, que seria a terceira pergunta, né? Eu vou pedir para o Sérgio apresentar um caso dele, e nessa apresentação, eu quero que ele apresente o caso e que ele diga quais são as causas mais comuns, principalmente nesse caso que ele vai contar para a gente. E aí depois nós dois vamos complementar isso. Maurício, a gente vai fazer os comentários e vai mostrar como a gente aborda, porque as abordagens podem ser diferentes, como devem ser diferentes. Eu acho que todas elas levam ao mesmo lugar, não é isso que importa. Então, vocês vão perceber que a minha abordagem ela tem bastante PNL, porque eu uso muito, né, no consultório, junto com a hipnose. Então, foi um caso lá que, no DSM-4, chamado de vaginismo dispareunia, agora já é o transtorno de dor gênito-pélvica penetração, né? Então, vamos lá. Ela veio junto com o esposo dela. A primeira coisa que eu faço é a hypnoeducation, que eu chamo, né? Tirar as crenças, né, os mitos, explicar o que é hipnose, separar a hipnose de religião, explicar aquelas coisas todas que a gente explica, né, que a pessoa não perde a consciência, tirar os medos e tudo mais. Então, no caso, a moça, estou chamando ela de Eva aqui, ela tem 34 anos, casada há 6 meses, e até então não conseguiu manter relação devido às dores. O ginecologista avaliou ela fisicamente normal, né? Então, ela relatou que ter casado virgem, teve uma educação sexual castradora, na qual a religião dela condena bastante o sexo antes do casamento, então a gente já observou ali um transtorno de caráter primário psicogênico. Ela me falou ainda durante a anamnese, ela me disse que tinha algumas lembranças ruins também, um ex-namorado que ficava forçando a barra com ela, um acidente que ela teve com 9 anos, que ela se machucou, chegou a sangrar. E também uma coisa interessante, quando ela pensava em ter relações com o marido dela, eu estava ali no momento, vinha a imagem do pastor na mente dela, bem assim, repressora. Então ela também sentia medo, tinha essa questão, medo de engravidar, medo de contrair doença. Ela disse que tinha lubrificação, não conseguia relaxar no momento da transa, porém conseguia sentir prazer em sexo oral, por exemplo, e não sabia dizer se já teve orgasmo. Então, a gente conclui que provavelmente não. Diz que tem privacidade em casa, possui liberdade com o companheiro, não sente vergonha e ele nunca havia ejaculado com ela. Então, nas palavras dela, ele nunca conseguiu ejacular comigo. Tentamos, daí eu paro eu paro por causa da dor e ele vai terminar sozinho no banheiro. Tá? Bom, aí a gente fez um relaxamento guiado para ter os primeiros contatos dela com as técnicas de relaxamento, diminuir a ansiedade, expectativa, para eu conseguir avaliar a sugestibilidade dela. Então, usei sugestões de calma, tranquilidade, relaxamento, segurança, instalei um signo sinal para ela. Tentei que a partir dali, agora, né, eles passassem a ter apenas as brincadeiras lá, sem intenção de penetração. Bom, segunda sessão, eu conversei com o esposo dela, que a gente está chamando de Adão aí. Ele me confirmou que durante as tentativas de relação sempre terminava no banheiro para se masturbar sozinho. Eu perguntei se ele teria vergonha de fazer isso em frente à esposa. Ele disse que não. Então, eu orientei ele a que procurasse fazer isso com ela. Seja por estímulo dela oral, ou ele brincando com alguma parte dela que ele tivesse mais desejo e tal.
com a intenção de aumentar a relação deles, a confiança e a autoestima dela quanto mulher até, né? Para a mulher sentir, né, que está dando prazer para ele também. Bom, aí eu já usei uma técnica de PNL, que a gente chama a técnica da boneca, que a gente fez lá como se fosse uma retirada de medo, de insegurança, de ansiedade, negativismo, aflição e dor, e adicionamos segurança, calma, confiança, prazer, otimismo, né? Isso foi feito aí nessa segunda sessão também. E eu já ensinei para ela aquelas técnicas dos exercícios, né, pélvicos, para fazer aquelas contrações seguidas dos relaxamentos associado ao calor na área, bem-estar. Então, fui ensinando um pouco desses exercícios para ela poder fazer de liçãozinha de casa lá. E terminei a sessão fazendo a hipnose ericksoniana, fazendo um relaxamento bem profundo com ela, em especial ali na área dos músculos pélvicos. Aproveitei e utilizei algumas metáforas para procurar quebrar um pouco as crenças negativas que ela trazia do sexo por causa da religião, da criação que ela teve, né? Então, citando até aquelas partes, Deus criou o relacionamento sexual para ser uma bênção no casamento, o sexo traz uma união especial, física, espiritual, também foi uma atividade criada por Deus, ou seja, né, procurando ressignificar algumas crenças que ela tinha também. Lição de casa, exercícios pélvicos. Na sessão 3, eles já chegaram com o semblante mais animadinhos. Então ela estava um pouco mais calma, mais relaxada. Ela disse que conseguiu sentir um pouco mais de prazer nas brincadeiras, porque não tinha mais aquele medo, né, da penetração. E o esposo dela conseguiu ejacular com ela, então foi muito bacana isso aí para eles também. Eles falaram, poxa, foi um passo legal. Nessa sessão, eu procurei trabalhar a PNL para aquelas recordações ruins que ela me falou. Então, eu usei uma técnica da PNL chamada cura rápida de fobias, que é muito boa para traumas. Então, eu utilizei essa técnica para esses 2 casos aí. Fizemos exercícios pélvicos, na hipnose eu foquei ali na calma, relaxamento, tranquilidade, e já entrei com as imagéticas também, onde ela pôde se ver em momentos agradáveis de namoro com o esposo dela, né, já com essa calma e tudo mais, e orientei ela em continuar os exercícios e continuar os namoros, brincadeiras sem penetração novamente. Quarto encontro, eu usei uma técnica de PNL chamada Swish para tirar aquela questão dela ter o pastor na cabeça dela quando ela ia ter relação. A gente conseguiu trocar a imagem do pastor pela imagem do esposo dela. Novamente, hipnose, com calma, tranquilidade, e a imagética, com os momentos agradáveis. E aí eu já fui liberando um pouquinho mais o contato ali entre pênis e vagina, sem penetração, mas já colocando ali mais perto, né, para ela já também se habituando mais. Quinta sessão, ela veio, sentiu bem mais relaxada, ela se mostrou muito receptiva à hipnose. Eu podia trabalhar tanto a hipnose ericksoniana quanto a hipnose clássica com ela, que ela ia muito bem, muito rapidamente, entrava muito profundamente. E isso é muito legal. Então, eu aproveitei com a própria hipnose clássica, coloquei uma âncora de relaxamento nela bem forte mesmo, e por meio da hipnose ericksoniana, as sugestões hipnóticas, e aí a imagética, enquanto ela estava fazendo o namoro dela, eu ia disparando as âncoras lá. Porque no começo, ela ficava com o corpo totalmente rígido, as pernas dela ficavam totalmente esticadas, assim, e nesse período ela já estava bem mais solta. E disparando as âncoras, ela se via daquele jeito também ali durante a imagética e na própria poltrona que ela estava. E eu ensinei ela mesma a disparar a âncora dela ali na hora, para ela ter esse relaxamento e não se travar mais, né? E falei, agora vocês podem partir para uma penetração, mas é a Eva que vai controlar, se ela quiser, se ela se sentir segura e estiver pronta, pode ser devagarinho. Na sexta sessão, quando o esposo dela entrou, ele me deu um tapinha nas costas, assim, sabe? Tipo, como quem fala, bom trabalho, né? Então foi bem legal. E ela confirmou que eles conseguiram chegar até o final, né? Com a penetração e mais, ele ejaculou dentro dela pela primeira vez. Ela falou
né, a frase dela, pela primeira vez na minha vida, me senti verdadeiramente mulher. Os dois felizes pra caramba e bastante satisfeitos. Aí a gente fez novamente hipnose, reforcei a âncora, sugestões, imagética com disparo de âncora, pedi para continuar os exercícios. Na sétima, ela veio para dar um outro feedback, ela estava já conseguindo manter relações completas, com o mínimo de desconforto ocasional. Então, eu repeti os procedimentos da sessão anterior. Essa foi a experiência aí mais legal que eu tive. Bacana. Ali a sua avaliação, assim, saindo de tudo, o que você atribui que foi a causa mais preponderante aí? Ali ficou bem claro, viu, Osmar, porque ela cresceu em uma família evangélica, daquelas que estão na igreja quase todos os dias, e cresceu ouvindo que é feio, é pecado, que não deve ser feito. Então, aquilo já gerou um mega bloqueio nela, né? Ali estava bem clara essa situação. Foi educativa a coisa, né? Eu acho que nessas situações, é lógico, a gente sempre tem um complexo, a gente tem um contínuo terapêutico que abarca eu chamo de três grandes processos. O primeiro é o educativo que você fez, o segundo é o fisioterápico, tá? Que são o tratamento, lidar com as técnicas de relaxamento genitais, e o terceiro são as intervenções para fazer as ressignificações das vivências simbólicas, fazer os resgates cognitivos, para mudar o significado dos distorcidos que ela tinha, né? A reestruturação cognitiva das informações e das experiências imaginárias distorcidas que ela tinha. Esses são os três grandes pilares da terapia do imaginamento psicogênico, e nele dá para a gente ver direitinho que você aplicou exatamente esses três pontos de uma maneira bem interessante. Maurício, o que você tem a falar desse caso, ou como você faria? Ou você faria alguma coisa diferente? Eu concordo muito com você, foi exatamente o caminho correto de se fazer isso. O cuidado que ele tomou logo no começo de dar uma instrução relativa a você suspender as atividades mais diretamente sexuais é uma excelente estratégia para diminuir a ansiedade. Então, isso é uma coisa que a gente quase sempre faz, né? Quando você tem alguma questão sexual psicogênica, em geral, você tem muita ansiedade associada. Inclusive, a gente costuma dizer o seguinte, que você tem dois tipos de disfunção sexual. As que são primariamente psicogênicas e as que não são. As que são primariamente psicogênicas, obviamente, necessitam de psicoterapia. E as que não são, as que têm qualquer tipo de origem física, uma vez que elas se instalam, elas causam uma quantidade de desconforto tal que a terapia se faz necessária do mesmo jeito. Então, a gente diz que a psicoterapia é sempre necessária nos transtornos sexuais. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é lidar com a ansiedade. Então, essa estratégia da gente suspender a cópula, a gente proibir a cópula, é uma estratégia extremamente bacana para permitir que as pessoas se livrem da ansiedade. Isso funciona tanto para o homem quanto para a mulher, porque a hora que ele fala, bom, tá, eu estou proibido de fazer o sexo propriamente dito, então você resolve muito das ansiedades de performance, da expectativa de resultados imediatos, e você abre um espaço para os pacientes terem esse tempo de tomarem contato com o seu eu erótico, por assim dizer. Tem uma técnica que eu utilizo que a gente chama de mindfulness sexual. E o que é o mindfulness sexual? Ele segue exatamente a ideia do mindfulness, que é, em última análise, você estar presente no momento
E a ideia, então, do mindfulness sexual é você estar presente no momento do sexo. E a gente vai usar exatamente as mesmas técnicas do mindfulness. Se eu me distraio, se eu penso em outra coisa, eu pratico essa autogentileza e me trago de volta. O entendimento de que eu posso repetir esse processo tantas vezes quantas eu queira, que não é uma falha você não conseguir se manter presente, mas que é da natureza da mente escapar. Fora isso, eu sempre que eu ouço falar em PNL, eu fico pensando quanto as técnicas da PNL são técnicas da hipnose, né? Elas, para mim, parecem tão semelhantes a ponto de serem indistinguíveis. Não todas as técnicas da PNL, mas muitas delas. Não sei se você concorda. Umas técnicas da PNL que ela simplificou, ela objetivou, e a hipnose também incorporou rapidamente isso, né? Porque, Sim. veja bem, a PNL ela derivou da terapia cognitivo-comportamental, do comportamento humano. Ela foi desenvolvida através da observação do Milton Erickson, e não só do Milton Erickson, de 3 grandes terapeutas, né? Então, eles criaram uma sistematização mais objetiva, mais prática, mas, na realidade, elas já foram derivadas também de quem já usava hipnose antes. Eu concordo com você. Para mim, eu entendo como complementares e as duas são sinérgicas, vamos dizer assim. Né? Tudo bem, a gente tem até algumas técnicas da PNL que a pessoa está bem acordada quando a gente aplica. Quer dizer, é uma ferramenta que dá para usar e deve ser usada de uma maneira muito boa também. Sim, me parece que a gente acaba caminhando pelo caminho de menor resistência, né? Porque, no fundo, a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa, mas, às vezes, o paciente... A gente vai encontrar muitos pacientes que eles têm medo da hipnose, têm medo da palavra. Então, se você chamar de qualquer outra coisa, você disser, olha, não vou fazer hipnose com você, vou fazer um relaxamento. Aí tudo funciona perfeitamente. Ou não vou fazer hipnose, vou fazer mindfulness. E você pode, dentro do próprio mindfulness, fazer uma indução e tudo funciona perfeitamente. Que é justamente o nosso papel, não fazer aquilo em que a gente tem facilidade, mas aonde a pessoa que está lá tem facilidade. O que você falou é muito bacana. Hipnose, para quem curte hipnose, agora a pessoa que, de repente, não vai com PNL também, viu? Eu já tive cliente que quando faz aqueles exercícios que tem que entrar na imaginação e fazer, fala assim, eu me sinto muito idiota fazendo isso. E o cara se sente mal, e ele quer, né? Ok, vamos para hipnose, então, só na hipnose. Então a gente vai seguindo, né, o fluxo do cliente. Exatamente, a gente vai seguindo aquilo que... Exatamente, o caminho de menor resistência do paciente. Esse caso tinha uma característica interessante, né? Quer dizer, era uma paciente que ela chega com uma história, ela não tinha uma experiência sexual anterior, já tinha lá um pequeno trauma que provavelmente pode ter sido um dos pequenos detalhes agregados ao problema dela, né? Mas ela tinha um marido paciencioso, e eu acho que isso facilitou bastante a abordagem. Existem casos que são completamente diferentes. Aquelas mulheres que chegam, elas não conseguindo fixar um companheiro por conta do problema dela. Né? E, às vezes, a gente tem que lançar mão de artifícios, né? que podem ser até questionados, tal, que seria a gente falar, convencê-la a tentar buscar algum que ela sentisse mais confortável, mais segura, para ela tentar voltar com ele com essa finalidade, ou para tentar acessar novamente. Uma outra situação, isso é comum, às vezes a gente tem pacientes que fazem um exame ginecológico que ela não tem um processo contratural tão intenso na vagina e que ela é só no ato sexual. Então, essa é uma situação diferente, ela tem a fobia do ato sexual, né? Tem outras que têm uma distorção, que a vagina dela é uma caixinha de cristal, então ela não permite exame ginecológico. Aquelas que têm fobia mesmo, elas não se tocam, nem se tocam. Elas têm nojo até dela mesma. Então, existem várias vertentes nessas situações, né?
E pelo que eu vi, quer dizer, o fato dela fazer só as técnica de relaxamento e tal, você prescreveu os exercícios de Kegel para ela, tradicionais, ou alguma prática com fisioterapeuta? Eu passei exercício do assoalho pélvico, né? Eu não sei se é esse Ah, nome exatamente que você falou, para fazer aquelas contrações e relaxar, associado com a sensação de calor, de relaxamento, especialmente ali na área e tal. Esse exercício a gente fazia no consultório e ela fazia na casa dela também. então, porque normalmente esses exercícios são muito bons, né? É a segunda parte, né? A parte fisioterápica, que eu chamo. Às vezes a gente pede, quando tem possibilidade, a paciente tem possibilidade, a gente pede auxílio de uma. Hoje tem fisioterapeutas especializadas nessa área, que ajudam bastante, mas tem os exercícios de Kegel, que são clássicos, e todo esse processo fisioterapêutico, a coisa mais importante dele é ela criar intimidade com o genital dela. Tem muitas dessas pacientes que ela não tinham problema sexual, elas tinham problema com a vagina, porque elas tinham sexo oral, elas tinham sexo anal, elas tinham orgasmo com sexo oral, orgasmo com sexo anal, em qualquer lugar, só não conseguia ter relação vaginal. Então, o problema dela não era sexual, era um problema com a vagina. Tá certo? E essa tinha uma fobia específica, mas essa geralmente tem algum trauma, tem alguma situação mais, né? E a gente tem sempre que tomar muito cuidado com essas pacientes que são muito liberadas sexualmente. A gente tem que explorar e repetir a exploração para ver se não tem uma causa orgânica, tá certo? E se não tem causa orgânica, a gente tem que fazer um trabalho todo parcimonioso. Psicoeducação, como você fez muito bem, é o primeiro passo. Então, eu costumo dizer que a psicoeducação é o tempo que a gente usa, sabe, para desconstruir a caixinha de cristal. Todas as mucosas nossas são peles, são tecidos muito delicados. Já a pele, a mucosa da vagina, não é uma mucosa. A vagina ela é revestida por uma pele, a mesma pele da mão, só que ela não tem ela não tem a camada córnea. Então, ela é grossa, ela é elástica, ela é sanfonada, tá certo? E essa pele é mais grossa. Então, a gente começa a desconstruir com psicoeducação e a partir daí, tá certo? Ela começa a assumir, a aceitar isso. Através de, às vezes eu dou literatura, eu tenho esquemas, né, de desenhos, tá? Para mostrar para ela. Eu não gosto de mostrar fotografia de cara, porque fotografia muitas vezes choca o paciente. Melhor se mostrar esquemas, desenhos, né? Então, eu acho que esse é um tempo legal. Fazer a psicoeducação, depois fazer a fisioterapia concomitante, fazendo as dilatações, e eu costumo mandar ela fazer a autoavaliação. Ela coloca um espelhinho, e à medida que ela começa a fazer o exercício com o espelhinho, ela aprende. Eu costumo dizer que muitas pacientes, algumas, elas têm uma disfunção do vaginismo tão interessante que se você pede para elas assim, relaxa a sua vagina, ela contrai, ela não consegue, ela não tem essa percepção de contrair e relaxar, ela não tem essa percepção. Aí eu mando ela apertar, aperta com força até cansar. Quando ela cansa, o que ela faz? Ela relaxa. Quando ela relaxa, ela dá quando ela dá aquela primeira soltada, ela conscientiza isso é que é relaxar. E a partir daí, a gente começa a introduzir a autopercepção dela, colocando apenas a pontinha do dedo, depois ela introduz um pouquinho mais, depois introduz 2 dedos, e depois disso aí, e com isso tudo, ela vai criando uma intimidade com o genital dela. Aí depois ela começa a usar os dilatadores, e aí vai progressivamente, né? E na psicoeducação e na hipnose, aí sim eu gosto de fazer sempre um resgate cognitivo, como você fez, quer dizer, na verdade você usou PNL direto, né? Eu trabalho com resgate cognitivo, então eu gosto de fazer uma regressão para buscar as experiências, ver se tem alguma outra experiência, porque às vezes a pessoa tem uma experiência que não é especificamente dela. Eu tive uma paciente